Imagine a sua avó levando um tombo na escada rolante do shopping. Qual você acha que deveria ser a reação das pessoas? Como você imagina que as pessoas à sua volta deveriam reagir? No vídeo de hoje, eu quero dar continuidade ao assunto que eu iniciei lá no vídeo do Léo Lins, que eu vou deixar aqui no card em algum lugar, quando eu falo sobre aquela piada estúpida e sem graça que ele contou. O meu objetivo é continuar tratando sobre que tipo de geração e sociedade nós estamos nos transformando. Uma geração extremamente interiorizada, mega autocentrada, que olha somente para o seu umbigo. E por isso mesmo, ao ver uma cena muitas vezes como esta, que eu criei aqui, não se importa. A gente quer falar um pouquinho sobre isso. Por isso eu quero convidar você para estar com a gente nesse vídeo. Essa geração extremamente autocentrada é uma geração muito frustrada. É uma geração que hoje vive de uma ansiedade muito grande. Para sobreviver a essa ansiedade frustrante, quais são os mecanismos que normalmente estão sendo criados pela geração que a gente vive? É um mecanismo que aponta sempre na mesma direção. Eu trouxe isso no vídeo anterior, lá no vídeo do Léo Lins, que é o seguinte: nós sempre buscamos apontar o problema no outro. Nunca a gente assume o problema para nós mesmos. Em outras palavras, o que nós fazemos é o seguinte: a culpa pelos acontecimentos ruins sempre é do outro. Eu nunca tenho nenhum tipo de responsabilidade. Usando o exemplo da vovozinha que rolou lá na escada rolante e se machucou no shopping, se eu fosse uma geração menos interiorizada, menos egocêntrica, menos autocentrada, eu poderia dizer assim: afinal de contas, porque eu deixei a minha avó ir sozinha no shopping? Eu deveria ter tido um pouco mais de responsabilidade com a idade dela. O que nos leva ao tema desse nosso vídeo de hoje. Se você não assistiu o primeiro, volto a dizer, vai estar aí no card para você acompanhar a minha análise, a minha reflexão sobre a piada do Léo Lins, que acabou sendo aí bem polemizado aqui na internet e na própria imprensa. Naquela outra abordagem, eu falei um pouco sobre o egoísmo e também sobre a incapacidade de termos uma certa responsabilidade acerca daquilo que fazemos. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco mais sobre compaixão. E eu aproveito para te pedir o seguinte: já deixa o seu like aí, já deixa o seu joinha e ajuda a gente a divulgar esse conteúdo. O seu joinha ajuda muito no crescimento e na divulgação do canal, porque o algoritmo entende assim que o assunto é relevante e que deve ser levado para frente. Para continuar falando da sociedade atual, da geração atual, eu quero então abordar uma outra vertente. O que acontece com a gente? Nós vivemos hoje à beira de uma convulsão. Convulsão social, convulsão política, convulsão econômica. Nós vivemos à beira de uma convulsão. É isso que parece que está esperando por nós a cada virada de esquina. A cada momento da vida parece que nós estamos vivendo à beira de uma grande convulsão. No vídeo anterior, eu introduzi um pouquinho esse assunto da convulsão e, basicamente, convulsão aqui eu quero que você entenda da seguinte maneira: é aquele estado que a gente carrega dentro de nós iminente, aquele estado assim, algo de muito ruim vai acontecer. Hoje eu estava assistindo um vídeo do Maurício Ricardo no canal dele, falando sobre o Bolsonaro e a reunião dele com os embaixadores para atacar o processo eleitoral brasileiro. O Maurício Ricardo demonstrou ali naquele vídeo o estado de pessimismo dele, ou seja, algo muito ruim vai acontecer. Essa situação de convulsão ou pré-convulsão, ela pode ser então vivida de duas maneiras diferentes. Uma das maneiras é, bom, qual a minha responsabilidade sobre isso? Ou, como é a geração que nós temos vivido, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o que está acontecendo ou pode vir a acontecer. Para combater a convulsão, o estado de convulsão, para lidar com o tombo da nossa vovozinha lá no shopping e lidar de uma forma diferente, existe um outro modelo de sociedade, um outro modelo de gestão da vida, vamos dizer assim, que é, ao invés da convulsão, nós experimentarmos a compaixão. O que significa isso? Significa você olhar para acontecimentos, eu vou listar alguns deles aqui, acontecimentos que mexem e mexeram com a gente recentemente.
Por exemplo, Genivaldo morto numa câmara de gás improvisada num carro da Polícia Rodoviária Federal. Qual foi a compaixão que moveu você a se envolver, analisar, observar esse fato? Por exemplo, a morte recente do Marcelo Arruda, lá dentro do local onde ele estava promovendo a sua festa de aniversário privada, e que a gente vê a Polícia Civil do Paraná se render ao poder, né, de persuasão do bolsonarismo e dizer não foi motivação política. Qual a sua compaixão com a família do Marcelo Arruda? Um outro acontecimento muito grave, alarmante que tivemos foi o médico anestesista aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro que abusava fisicamente e sexualmente de parturientes, de mulheres que estavam anestesiadas, mulheres que ele deveria cuidar, e ele ali então fazia um abuso grave, um abuso moral, um abuso sexual. Qual é a compaixão que te move num momento desse? Ou simplesmente você diz, caramba, é isso mesmo, vai explodir, tem que explodir e eu não tenho nada a ver com isso. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, a partir do momento que eu ou você nos omitimos diante de discursos de violência e diante de tanta propagação de ódio, qual é a nossa responsabilidade? Que tipo de geração eu estou sendo? Que tipo de geração eu estou me transformando nesse momento? O que essas coisas têm em comum? O que esses acontecimentos que eu listei, eles têm em comum? Eles têm em comum o seguinte: uma posição de poder, no caso o Estado, ou representantes do Estado, que conduzem a sociedade em convulsão a uma autorização prévia para que essas coisas sejam validadas e normalizadas entre nós. Então, algumas falas e ações, elas produzem um efeito de autorização para que as coisas se tornem do jeito que são. Quem nunca assume responsabilidade nunca pode exercer compaixão. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram recentemente que o pastor Otônio de Paula, que é deputado, ou o deputado Otônio de Paula, que é pastor, foi até a família do Marcelo Arruda para que eles pudessem dar declarações de que, de alguma forma, isentassem o discurso de violência que é praticado pelo presidente Jair Bolsonaro, que ele nega fazer esse discurso, mas ele faz, e esse não é um privilégio da extrema-direita, a extrema-esquerda também faz discursos assim, quando nós deveríamos buscar a paz. Compaixão, deixa eu te falar, não é ter pena da outra pessoa. Eu quero falar isso para você. Compaixão não é ter pena da outra pessoa. Otônio de Paula não tinha que ir lá para ter pena da família do Marcelo Arruda. Compaixão significa entender que o outro também é humano. Isso é compaixão. Isso é a compaixão de verdade. E uma coisa que a gente percebe muitas vezes em pessoas sem compaixão é que elas se colocam em posição de serem semideuses. É isso que acontece. É isso que é a grande dificuldade dessa geração que nós estamos vivendo, que é uma geração extremamente interiorizada e autocentrada e muito egoísta. Eu me vejo sempre como superior ao outro. Podemos também trazer como exemplo os dois filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro, que foram às redes sociais comemorarem de forma efusiva que o inquérito policial feito às pressas lá no Paraná concluiu que não foi uma morte por motivação política. Nenhuma compaixão com a família do Marcelo Arruda. Nenhuma compaixão com os filhos do Marcelo Arruda. Então, o que nós estamos vivendo hoje, você pode observar isso. Quem não admite falhas não consegue ter compaixão com o outro. Quem nunca admite ser humano, ser uma pessoa que possui falhas, é incapaz de sentir compaixão pelo outro, pela falha do outro. Essa sociedade que nós estamos construindo hoje
uma sociedade dominada por um ódio muito grande, uma sociedade dominada por esse estado de convulsão que dá essa intenção, esse pensamento de que algo muito ruim vai acontecer, essa geração, essa sociedade, esse momento que nós estamos vivendo, por incrível que pareça no Brasil, é um momento onde se diz tanto de Deus, se diz tanto de Jesus, se diz tanto que é uma geração que tem o poder da igreja sendo exercido, da igreja evangélica. Eu quero dizer para você o seguinte, você que está me ouvindo, não é não. Não é mesmo. Se nós estivéssemos hoje vivendo segundo os ensinos reais de Jesus, nós seríamos pessoas mais compassivas e não pessoas tão egoístas, pessoas incapazes de compreender a dor e o sofrimento alheio. Aqui no livro que eu estou me baseando para fazer essa série de vídeos, né, que é esse aqui, olha, O Curador Ferido, do grande Henry Nouwen. Henry Nouwen fala sobre isso. Ele fala sobre a incapacidade da geração que tem vivido hoje de, pura e simplesmente, entender o quanto que o outro é humano e o quanto que o outro precisa ser apoiado, ser compreendido, ser acolhido. Deixa eu te dizer uma coisa, seja você político, seja você líder religioso, seja você um líder social, seja você uma pessoa que exerça liderança em que área for, para de ser apresentador de palco de circo. Para de ser alguém que está somente interessado em mostrar o quanto que você é uma pessoa especial. Entenda uma coisa, lá do outro lado, existem pessoas que são pessoas que precisam de acolhimento e amor, tanto quanto você. Enquanto você não for capaz de admitir o quanto você precisa de acolhimento, o quanto você precisa de um abraço, para sair desse estado de frustração pessoal que você finge que não conhece, que você insiste em não reconhecer em você mesmo, você vai continuar tratando as pessoas sem nenhuma compaixão. E aí nós vamos continuar caminhando de uma forma muito rápida para o caos, para o buraco, e a nossa sociedade vai continuar desintegrando. Então é isso aí, gente. Eu espero que você tenha entendido essa reflexão. Eu espero que você tenha entendido que nós precisamos sair desse estado de convulsão, esse estado de que alguma merda muito grande vai acontecer e que a gente precisa entender a nossa responsabilidade nisso. Qual é a minha parte? Como eu posso ajudar para que a coisa não afunde de vez? É isso que a gente precisa. E a gente consegue isso exercendo compaixão de verdade uns pelos outros. Compaixão entendida aqui como a capacidade de ver e perceber que o outro é humano. Eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu. E assim a gente consegue irmanar as nossas forças para modificarmos um pouquinho as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. No próximo vídeo, para dar continuidade a este assunto, eu vou falar sobre compaixão e tolerância, que são dois assuntos que precisam da nossa atenção também. Tem uma hora que, mesmo sendo compassivo, a tolerância tem que ser medida e tem que ser questionada. Um forte abraço, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de divulgar o nosso trabalho e eu te aguardo nas lives de domingo, todas às 18 horas, tá? E vai lá, assiste um vídeo do Léo Dias. Fui, um abraço.